E aí, senhores, professor Tiago Nóbrega aqui, professor de Direito Administrativo do IAP. Nosso encontro na aula de hoje é destinada a situar algumas dicas e mostrar para vocês o caminho para passar nesse concurso da UFCG. Olha só, a gente vai traçar um panorama central, uma ideia central, para trocar uma ideia a respeito desses elementos. Mas eu queria deixar com vocês aqui também meu Instagram, para quem eventualmente tiver uma dúvida ou tiver dúvida, você manda diretamente aqui nesse Insta, arroba professor _ Tiago Nóbrega, que eu sempre estou lá trocando uma ideia, tirando umas dúvidas, e a gente troca uma ideia aqui nesse Instagram. Tranquilo? É a maneira mais rápida e mais fácil de entrar em contato comigo. Olha só, o nosso edital ele está dividido da seguinte forma. Eu separei aqui os principais elementos para vocês. Nós temos princípios da administração pública, servidores públicos, deveres e responsabilidades, que nós temos 2 tópicos, que é esse e esse daqui. Nesse daqui nós temos a Lei 8.112, que é o regime jurídico único do servidor público, a lei que estabelece o plano de cargos e salários dos técnicos administrativos em educação e o decreto que determina o Código de Ética do servidor público. Nós temos os atos administrativos, contratos administrativos e licitação pública. E além do último tema, responsabilidade civil do Estado. O nosso edital ele se divide dessa maneira, ele se divide dessa forma. E eu separei essa aula de hoje para a gente conversar sobre os principais elementos, as principais dicas de cada um desses pontos aqui desse edital. Você tem que prestar bastante atenção para a gente não perder questões a respeito desse tema. Quem eventualmente tiver necessidade e interesse de estudar e fazer um curso mais aprofundado, um curso mais dedicado à área de Direito Administrativo, tem aí na plataforma do IAP Online um curso base de Direito Administrativo comigo, que vocês vão ter acesso a toda essa estrutura aqui, para que vocês tenham um conhecimento mais sedimentado, mais fundamentado. A aula de hoje é só para dar dicas para que vocês consigam absorver os principais elementos dessa estrutura que aqui se encontra no nosso edital. Vamos aqui à primeira estrutura que nós temos, que é a estrutura dos princípios da administração pública. E a primeira ideia que eu tenho que dizer para vocês com relação aos princípios da administração pública é que você tem que ter a certeza que esses princípios eles são os alicerces, os fundamentos necessários para a construção da ideia de Estado. Para aqui montar essa estrutura, essa fundação para que o Estado consiga se mover, para que o Estado consiga ser controlado. Então o Estado ele só vai fazer ou não fazer algum ato de acordo com esses princípios que aqui se encontram. E nós vamos ter justamente esses princípios para dar lógica ao sistema de atuação do Estado, tanto quando ele vai agir, como ele não vai agir. E aqui nós temos esses princípios básicos. Eles são divididos, esses princípios, em princípios expressos, certo? E princípios implícitos. Os princípios expressos, que são os primeiros, eles são 5. Princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Esses são os nossos princípios expressos e eles são assim caracterizados porque você identifica eles no artigo 37 da Constituição Federal. O princípio da legalidade, por ser o mais básico de todos, é simplesmente uma determinação direcionada ao administrador público que ele cumpra a legislação, que ele cumpra a lei. Aqui a ideia é, o administrador público só pode fazer ou deixar de fazer algo se e somente se a lei assim autorizar. Então a lei para o administrador público, ela implica em uma restrição de atuação. Sendo que, além dessa legalidade direcionada para o administrador público, nós temos a legalidade para a iniciativa privada, para mim, para você, para qualquer um. A legalidade para a iniciativa privada é você pode fazer tudo
desde que a lei não proíba. Já que a legalidade para o administrador público, ela significa o contrário, uma restrição. Só pode agir se a lei assim autorizar. Esse é o princípio da legalidade. Tranquilo? É o primeiro princípio expresso que nós temos. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade. Esse princípio da impessoalidade, ele traz uma carga, ele tem um valor direcionado à atuação da administração pública para que ela, a administração pública, não crie qualquer tipo de discriminação, seja para beneficiar, seja para prejudicar. Então, a administração pública aqui, ela tem o dever de atuar e tratar todo mundo de forma igual, de forma isonômica. Então, a primeira consequência aqui da isonomia, da impessoalidade, desculpa, é a isonomia. E essa isonomia, ela é dividida em três, que é a isonomia formal, que é tratar todo mundo igual nos termos da lei, e é por isso, por exemplo, que é um tema recorrente em prova de concurso hoje, que eu não posso criar distinções entre candidatos pelo simples fato de ele ostentar uma tatuagem, certo? Nesse caso, é igualdade formal. Eu tenho que tratar quem tem tatuagem da mesma maneira de quem não tem tatuagem. A exceção é que o STF falou que, quando a tatuagem do candidato violar valores constitucionais, aí eu posso excluí-lo do concurso público, certo? Mas somente nessa hipótese. Então, igualdade formal é igualdade perante a lei. Já a isonomia seguinte é chamada isonomia material. E essa isonomia material é tratar os diferentes na medida da desigualdade. É causar um desequilíbrio justificado. Aqui é onde se encontra aqui a reserva de vagas para pessoa com deficiência. É aqui onde se encontra as ações afirmativas, certo? Ações afirmativas, as cotas, certo? Em universidade. E hoje nós temos um terceiro braço, uma terceira dimensão da isonomia, que é a isonomia enquanto reconhecimento racial. Isso aqui está na ADC 41 do STF. É o entendimento do STF, por isso que é relevante. É a isonomia. O segundo braço da impessoalidade é a finalidade. É a busca aqui pelo interesse público, certo? É uma das consequências da nossa impessoalidade. Terceira consequência que nós temos é a chamada imputação volitiva. Essa imputação volitiva tem um nome complicado, mas ela é muito fácil. A impessoalidade determina que a administração pública atue desconsiderando o destinatário. Daqui, da mesma forma, a impessoalidade também é aplicada ao servidor que está lhe atendendo. Ou seja, quando ele atende, ele também é impessoal. Ele não é eu, Tiago. No caso, eu, Tiago, eu sou procurador federal. Então, quando eu estou agindo, não sou eu, Tiago, que estou agindo. No caso, é o Estado brasileiro que está agindo. Então, minha atuação é impessoal também. A imputação volitiva significa que a atuação dos servidores públicos, dos agentes públicos, deve ser aqui imputada ao órgão ao qual ele pertence e não à pessoa física. Isso é imputação volitiva. Tranquilo? Quarta dimensão. Causas de impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição. As causas de impedimento e suspeição, que aqui se encontram, elas são causas que impedem o servidor de atuar. Como, por exemplo, quando tem sua esposa, um irmão seu pai, sua mãe, um amigo íntimo. Então, para ser impessoal, para ser imparcial, eu não posso atuar. E, por fim, alguns exemplos. Concurso público, exemplo de impessoalidade, licitação pública,
precatório, são exemplos aqui de impessoalidade. Tranquilo? Próximo princípio que nós temos é o princípio da moralidade. E esse princípio, ele é muito simples, que ele significa o seguinte: o gestor público, o administrador público, ele deve resguardar aqui sua atuação de acordo com parâmetros de honestidade, decoro, boa-fé e ética. Se por um acaso o nosso servidor público, o nosso gestor público, ele violar essa lógica da moralidade, ele vai estar praticando ato de improbidade administrativa. Vai estar praticando um ato de improbidade administrativa. Tranquilo, senhores? Beleza? Moralidade. Publicidade. A publicidade, por ser um pouco mais longa, eu vou puxar ela para cá. Olha só, venham, acompanha aqui comigo. A publicidade, ela tem duas dimensões, ela tem duas consequências. A primeira consequência aqui da publicidade que nós temos é a ideia de transparência. É a ideia de divulgar os atos. A publicidade para a administração pública significa isso, divulgar os atos administrativos, certo? Traduz a ideia de transparência. Essa transparência ela pode ser ativa e ela pode ser passiva. Ativa é quando a administração pública, sem ser provocada, divulga os atos. E a passiva é ela divulga quando ela é provocada. A ideia central por trás da publicidade é que todos da sociedade consigam controlar os atos da administração pública, consigam ver o que está acontecendo na administração pública. A ideia, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Perdoe aqui minha habilidade. Não tenho condições. Era para desenhar um cubo analfabeto, mas eu não consigo, gente, me perdoe. A ideia é você tratar a administração pública como uma casa de vidro, em que tudo você pode enxergar. Sendo que mesmo nessa ideia, por trás, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Por trás, olha as coisas melhorando, Será que vai agora? Ficou meio mal assombrado esse meu cubo aqui. Mas é um cubo meio retângulo, meio... Enfim, é um cubo. Olha só, é a ideia de deixar a administração pública transparente. Mas mesmo diante desse dever de publicidade, nós temos a viabilidade de restringir o acesso a algumas informações, que é as informações que são cobertas pelo sigilo. E o sigilo aqui das informações são de duas espécies: vida privada e intimidade, e B, segurança do Estado e da sociedade. Tranquilo aqui? É essa a ideia por trás da transparência. Beleza, né? E nós temos um outro elemento, certo? Com relação à transparência, que é a eficácia, que é dar efeito aos atos administrativos. Tranquilo? Essa é a ideia por trás da publicidade. Por fim, dos princípios expressos, o princípio da eficiência. O princípio da eficiência é o curioso, porque ele não veio com a Constituição em 88, ele foi acrescentado pela Emenda Constitucional 19, de 98, para que a administração pública adotasse padrões de desempenho, padrões de qualidade. Então, a ideia por trás da eficiência é justamente fazer com que a administração pública tenha toda a dinâmica, toda a atuação das empresas privadas. Tenha metas, busque redução de custos, essa é a ideia por trás do princípio da eficiência. Tranquilo? Beleza, né? Esses são os princípios expressos. Se eventualmente você quiser
aprofundar mais sobre esse tema, vai lá no INAP Online, dá uma olhada no curso base, que você vai verificar essa estrutura de uma forma mais completa. Lembrando que isso aqui é só um direcionamento de dicas do que você deve estudar e que você não deve estudar. Os princípios implícitos, por sua vez, certo? São princípios que você deduz da Constituição, mas você não vai conseguir ler. Já foi cobrado em prova oral do concurso de procurador, não foi no meu concurso, mas em concursos anteriores. Para o candidato foi feito da seguinte maneira: o candidato entra, o examinador olha para ele e diz: doutor, pega a Constituição Federal aí e localize o princípio da supremacia do interesse público na Constituição. Se o candidato abrir a Constituição e tentar achar, ele já está eliminado, porque esse princípio você não vai conseguir ler ele lá. Você deduz ele de várias lógicas. Os dois grandes princípios que nós temos da administração pública implícitos são eles: supremacia do interesse público sobre o particular e indisponibilidade do interesse público. São os dois grandes princípios que decorrem da lógica da administração pública. O princípio da supremacia, ele visa justamente dar ao Estado as prerrogativas necessárias para que ele, o Estado, consiga nos proteger enquanto cidadão, que ele consiga nos prestar serviços públicos adequados. É a ideia por trás, efetivamente, da administração pública. Então, ele só vai conseguir, o Estado só vai conseguir dar e proteger direitos fundamentais se ele tiver ao lado dele prerrogativas necessárias para que ele consiga executar aquela missão. Então, a supremacia do interesse público visa justamente municiar, dar ao Estado os instrumentos necessários para que ele consiga executar sua finalidade. Simples assim. Tranquilo? Beleza? Princípios implícitos. Vamos à frente, certo? Vamos à frente. Ato administrativo. Olha só, com relação a atos administrativos. Esse tema de ato administrativo, ele está na nossa edital. Ele é o que mais cai. Deixa eu só voltar aqui com vocês. Eu só mostrar aqui para vocês. Olha só o que é que vai cair de ato administrativo, e eu não tenho tempo de eventualmente tratar de toda a temática de ato administrativo, porque como aqui é visualizado somente para fins de dicas, o que você precisa saber com relação ao nosso edital é o seguinte: conceito, classificação, requisitos, atributos, efeitos e invalidação. Então, um conteúdo extenso. E para os minutos que eu tenho aqui, é completamente inadequado eu esgotar aqui a temática de ato administrativo. Então, o que é que eu vou agora trabalhar com vocês? Eu vou trabalhar apenas os requisitos de validade, alguns elementos que eu julgo relevante para efeitos da prova, certo? Então, você tem que tomar cuidado agora no que eu vou falar e no que a gente vai ver. Vamos ficar aqui por enquanto, eu não vou utilizar o quadro nesse momento. Eu só quero que vocês aqui olhem aí a tela do seu computador e você verifique que nessa estrutura aí nós temos os requisitos de validade do ato administrativo. A primeira noção que eu tenho que dizer para vocês, e é necessário antes de mergulhar nesses requisitos de validade, é o seguinte: o ato administrativo ele é uma manifestação unilateral de vontade do Estado, se comportando na qualidade de Estado, direcionada à proteção do interesse público. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que é uma manifestação unilateral do Estado, significa dizer que o Estado manifesta a sua vontade através do ato administrativo e ele está pouco se lascando para o destinatário. Ou seja, veja, quando esse edital da UFCG ele foi publicado, por acaso, a UFCG, a administração pública no caso, perguntou para você se você estava preparado para o concurso nesse momento? Não, ele está pouco se lascando, não está nem aí. Ele publica, quem estiver preparado vai fazer o concurso, quem não estiver preparado estuda, para ver se passa. Mas a ideia do ato administrativo é manifestação unilateral de vontade. Eu, professor Tiago, eu dirijo muito ruim, certo? Muito ruim de verdade. E vez por outra eu levo uma multa, pelo menos uma por mês, uma a cada 2 meses. E isso aí ocasionou algumas das decisões que eu tomo hoje de não dirigir mais e rodar para cima e para baixo de Uber. Porque é bem mais barato para mim, porque, além de tudo, eu não levo multa. Então, o que é que acontece? Quando o agente de trânsito ele chegava para mim e chegava, olha, você praticou uma barbeiragem lá, você violou o artigo tal do Código de Trânsito, ele chega para mim e diz, olha, vou lhe multar. Ele não pergunta se, Tiago, tu quer ser multado? Não. É uma manifestação unilateral do Estado, certo? Por que eu estou dizendo isso?
Porque a manifestação bilateral é contrato, que também está no nosso edital. Está lá na parte final. Toma cuidado com isso. Então, o ato administrativo é uma manifestação unilateral do Estado. E esses requisitos de validade são os requisitos necessários para que o ato administrativo ele seja considerado válido. Para que o ato administrativo seja, sim, considerado válido. E esses requisitos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São 5 requisitos de validade. A competência aqui, olha só, é o conjunto de atribuições. Certo? Deixa eu dar só um panorama geral aqui. Daqui a pouco a gente mergulha nos outros elementos da competência que eu julgo relevante. A competência é o conjunto de atribuições que é dado a um órgão ou a um agente público. E quem vai dar é a lei. A lei é que vai dar essas atribuições. A lei é que vai dizer quem vai fazer, onde e como. Esse é o requisito de competência. A finalidade, como segundo requisito de validade, diz que a administração pública ela precisa obedecer ao interesse público. Ela precisa buscar o interesse público. Então, a finalidade da prática dos atos administrativos é justamente aqui alcançar a finalidade pública. A forma, por sua vez, é a maneira como o ato administrativo ele deve ser praticado. Certo? A forma é a maneira como o ato ele vai ser praticado. Então, a regra, como você está diante da administração pública, que eu preciso de um conjunto maior de controle dos atos da administração pública, significa dizer que a administração pública, precisa praticar atos escritos. Ou seja, eu preciso de um processo administrativo, eu preciso escrever os requerimentos, as decisões, os trâmites processuais adequados, eu preciso transformar isso em papel, certo? É a forma. A forma, regra geral, é escrita. Nada impede, eventualmente, que o ato administrativo seja praticado pela via verbal, sonora ou através de gestos. Por exemplo, o silvo do apito no trânsito, mandando você prosseguir, você parar. Se você descumprir essa ordem verbal da administração pública, é multa. Ou através de sinais, o semáforo, vermelho, amarelo e verde, são ordens administrativas que, se você descumprir, você pode ser multado. Então, essa é a ideia por trás do requisito forma. O motivo vai ser o pressuposto, de fato ou de direito, que vai autorizar a administração pública a praticar um determinado ato. Vamos lá? Servidor público completou 75 anos de idade. Essa é a idade hoje da aposentadoria compulsória. Se completou 75 anos de idade, o que é que vai acontecer? Aposentadoria. O motivo da aposentadoria é que ele tenha completado 75 anos de idade. Esse motivo aqui é um motivo de direito, porque está previsto na lei. Lá vai eu com minhas habilidades de desenho. Vamos lá. Isso aqui é uma nuvem, igual a do Super Mario. Chovendo. Essa chuva, a nuvem está puta, choveu muito. Isso aqui é uns raios. Levou aqui completamente o asfalto. Levou o asfalto, certo? E deixou várias crateras na via. Então, vai determinar que a administração pública faça o recapeamento. Então, o pressuposto de fato aqui vai ser justamente a chuva, certo? A chuva é o motivo que vai ocasionar o recapeamento, que é o objeto. Tranquilo? Então, o motivo é o pressuposto de fato ou de direito que autoriza a administração pública a praticar o ato administrativo. Show de bola? Tranquilo? E, por fim, um objeto. O objeto é aquilo que a administração pública pretende, é aquilo que ela quer, é aquilo que ela almeja, é aquilo que ela deseja. Tranquilo? Vamos aqui para alguns requisitos, tratar um pouquinho da competência. As características primordiais da competência são essas 3. Inderrogabilidade, improrrogabilidade e irrenunciabilidade. Vamos tratar apenas da competência ela ser irrenunciável, porque já que é a lei que dá atribuição para o servidor público, para o órgão público, ele não tem a prerrogativa de simplesmente não fazer, não agir e não atuar. Ele tem uma determinação contida na lei, e ele tem a obrigação de atender essa determinação.
É o que está aí previsto no artigo 11. Olha só a redação, que isso aqui é importante para vocês perceberem algumas circunstâncias. Deixa eu só habilitar aqui para eu escrever aqui para vocês. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria. Ou seja, aqui a lei é que vai atribuir a danada da competência. E ela é irrenunciável. Sendo que, no final, ela estabelece uma exceção, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Então, os casos de delegação e avocação legalmente admitidos, eu posso deslocar a competência, mas a regra geral, a competência ela é irrenunciável. Isso aqui cai direto em prova. E aí você vai ver a questão da delegação e da avocação, que é o que está no artigo 12, que é o artigo seguinte. A competência é renunciável, irrenunciável, sendo que tem a viabilidade de fazer delegação. Vamos aqui, deixa eu separar aqui para vocês. Delegação. Um órgão administrativo e seu titular poderão, certo? Se não houver impedimento legal. Que impedimento legal é esse? Esse impedimento legal, ele está no artigo 13, que a gente vai ver daqui a pouco. Delegar parte. Por que parte? Porque se delegar o todo, significa que ele está renunciando. E essa parte, ela sempre tem que ser de maneira temporária. Porque se ela for de maneira definitiva, ele estaria renunciando à parte e a competência ela é irrenunciável. Da sua competência para outros órgãos ou titulares, veja, toma cuidado com isso, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Então, eu não preciso de hierarquia. Eu não preciso de hierarquia, certo? Para fazer delegação. Ela nasceu, no seu nascimento, a delegação precisava. Mas desde 1999, eu já não preciso mais de hierarquia para fazer a delegação. E as circunstâncias são essas que ocasionam a delegação. Índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. E aí o parágrafo único estabelece: o disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Toma cuidado aqui com relação a essa lógica central, é que um órgão administrativo e seu titular, se não houver impedimento legal, eles podem delegar, desde que seja parte. Certo? Tranquilo? Toma cuidado com essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui sempre cai em prova de concurso. Sempre cai em prova de concurso. E a galera erra. Porque sempre imagina uma delegação como decorrência da hierarquia. E não é verdade. O artigo 12 estabelece essa exceção. E aí, veja só, olha só. Aqui no artigo 12 ainda. O órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal. O impedimento legal está aqui no artigo 13. Certo? E esse artigo 13 estabelece justamente os atos que não podem ser delegados. Artigo 13. Não podem ser objeto de delegação, edição de atos de caráter normativo, decisão de recurso administrativo e matéria de competência exclusiva de órgão de autoridade. Esses dois artigos aqui, no caso, esses três, eles são artigos da Lei de Processo Administrativo, 9784. E apesar daqui do nosso edital, olha só, ele não está aqui a princípio nessa parte do edital, esses artigos eles são cobrados porque faz parte do núcleo central de direito administrativo, faz parte do ato administrativo e vocês devem, assim, estudar esses artigos. Então, esse artigo 13 aqui, ele estabelece situações em que não pode delegar. Dica para concurso público, para você não esquecer. ANOREX, que é ato normativo, decisão de recurso administrativo e competência exclusiva. Com isso aqui você não esquece mais os atos que nunca poderão estar sujeitos à delegação. Show de bola? Vamos à frente. Próximo requisito que nós temos aí de validade é a finalidade, enquanto requisito de validade do ato administrativo. Nesse tema, juntamente com a competência, eu vou estabelecer aqui uma estrutura para vocês que eu julgo relevante, porque vez por outra cai em prova de concurso e vocês não podem perder essas questões. Olha só o que é que nós temos aqui a respeito desse tema. A finalidade, enquanto elemento e requisito de validade do ato administrativo, ele significa dizer o seguinte, certo? Ele significa dizer o seguinte:
A administração pública ela tem que percorrer e buscar a finalidade pública do ato administrativo. E ela não pode escolher uma finalidade particular. Quando ela escolhe uma finalidade particular, ela está desviando a finalidade e a prerrogativa da lei conferida para a administração pública. Então, veja só o que é que acontece. Nós temos que a administração pública ela recebe um conjunto de prerrogativas da legislação para executar a missão do Estado. O nome dessas prerrogativas são poderes. Esses poderes, eles são direcionados à busca do interesse público, certo? Então, essas prerrogativas são justamente destinadas ao interesse público. Então, quem vai dar essas prerrogativas aqui é a própria legislação. Então, a lei vai dar a competência, que é o que a gente viu como o primeiro requisito de validade do ato administrativo. E é por isso que a PRF, Polícia Rodoviária Federal, atua em rodovias federais. A Polícia Rodoviária Estadual nas rodovias estaduais. E, no caso, a Polícia de Trânsito do município de Natal, que aqui, no caso, em Natal é STTU, as vias municipais. Então, isso aqui é o critério competência. Quando eu atuo com mais prerrogativa, com mais competência do que a lei deu, eu vou atuar aqui com abuso de poder, porque eu estou atuando com mais prerrogativa do que a lei me deu, e o nome dessa prerrogativa, desse abuso, é excesso de poder. Excesso de poder. Tranquilo? Prerrogativas. Excesso de poder. Tranquilo? Vamos à frente. Já no vício de finalidade, já que a finalidade aqui, enquanto elemento do ato administrativo, é justamente buscar o interesse público, toda vez que o agente ele tem uma prerrogativa dada pela lei para atingir o interesse público, quando ele pega essa prerrogativa e no lugar de buscar o interesse público, ele busca o interesse particular, significa dizer aqui que ele também está praticando abuso de poder. E essa modalidade de abuso de poder é chamada de desvio de poder ou desvio de finalidade. Show de bola? Tranquilo? Forma, certo? Forma. Falei para vocês de um aspecto geral relacionado ao requisito forma, de que aqui a administração pública, na prática dos seus atos administrativos, ela deve sempre aqui direcionar suas manifestações à maneira formal, aos requisitos formais, à maneira escrita. Nada impede que ela pratique de outras maneiras, da maneira verbal, da maneira sonora, mas essa é a ideia central. Então, a própria lei ela vai estabelecer, e tem na lei de processo, um princípio que é chamado formalidade moderada. Ou seja, a administração pública ela tem que adotar determinados parâmetros, certo? De forma, de requisitos, de formalidade, de liturgia, de procedimentos, para que ela pratique os seus atos. E ela deve atender esses requisitos. E aí o que é que acontece? Sendo que ela só pode adotar esses requisitos quando eles forem essenciais para a prática do ato. Todo requisito de forma que ele for meramente burocrático, ele deve ser afastado. Ah, não, eu estou precisando do seu documento de habilitação autenticado em cartório com 3 vias e com assinatura de 3 freiras, lá de Caruaru. Não pode, porque é um requisito completamente incompatível, é apenas uma burocracia. Então, o Estado está direcionando para a quebra dessas amarras burocráticas, fazendo com que o Estado ele apenas exija os documentos e os requisitos essencialmente necessários para a prática do ato. Esse é o requisito de forma. Tranquilo? Deixa eu dar um exemplo para vocês interessante com relação à verdade sabida. Olha só, o servidor público, certo? Principalmente o servidor federal, ele está submetido a um regime disciplinar. E no caso do federal, a Lei 8.112. E esse regime disciplinar, certo? Que é o processo disciplinar, ele é destinado a controlar pedagogicamente o comportamento do nosso servidor. E esse controle pedagógico do nosso servidor, ele visa fazer o quê? Ele visa fazer com que o servidor sempre permaneça na sua linha de atuação.
Ele buscando efetivamente aqui alcançar resultados. Então, por um acaso, se ele desvirtua justamente sua atuação, se ele descumpre seus deveres ou ele viola suas proibições, eu tenho que utilizar o poder disciplinar para corrigir pedagogicamente a atuação do nosso servidor. Sendo que essa correção pedagógica, ela demanda obrigatoriamente um processo administrativo disciplinar, que assegure a ele ampla defesa e contraditório. Vamos lá? Vamos um exemplo. Imagine que essa aula aqui está sendo gravada na Universidade Federal. Vocês, olha só, vocês estão me assistindo, captação de som e de vídeo, vocês têm acesso a tudo que está acontecendo nessa aula. Então, se eu falar alguma coisa que ofenda vocês, se a gente está na Universidade Federal, eu enquanto professor e vocês enquanto alunos, vocês poderiam me denunciar. E aí, nesse caso, isso que está sendo captado é um fato. E esse fato ele é incontestável, ou seja, está sendo filmado o que eu estou falando. Você vai entregar para a autoridade, o ouvidor, o corregedor, quem quer que seja que vai me investigar. E nessa situação, veja só, nessa situação eu não tenho como alegar que isso não aconteceu. Está filmado. Isso é chamado verdade sabida. Será que isso, a verdade sabida, autoriza? Será que essa verdade sabida autoriza a aplicação da penalidade sem processo disciplinar? A resposta é um sonoro não. Mesmo que a pessoa reconheça, mesmo que a pessoa confesse, eu tenho que assegurar a ele ampla defesa e contraditório. Esse é o requisito de forma. Forma prescrita pela legislação. Tranquilo? Terceiro requisito de validade. Quarto requisito de validade que nós temos, que é o motivo, que é aquilo que eu já falei para vocês, que são os pressupostos de fato ou de direito que vai autorizar a administração pública a prática de um determinado ato administrativo. E o motivo é justamente o motor, é o porquê ela vai agir. E você tem que diferenciar motivo de motivação. Motivo é o pressuposto de fato ou de direito. A motivação não deve ser confundida com motivo. A motivação é a fundamentação, é dizer o porquê está praticando o ato. A administração pública ela não precisa fazer motivação em todos os atos administrativos. Ela só precisa fazer em alguns, certo? Como por exemplo, olha só, eu vou nomear alguém para um cargo comissionado de livre nomeação e exoneração. Preciso fundamentar o porquê eu estou nomeando ele? Negativo. Não preciso. Certo? Não é necessário. É o que está aí no artigo 50. Os atos que precisam de fundamentação, que precisam de motivação. Olha só. Artigo 50 da Lei de Processo. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos quando neguem ou limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública, dispensem ou declarem inexigibilidade de processo licitatório, decidam recursos administrativos, decorram de reexame de ofício, deixem de aplicar a jurisprudência afirmada sobre a questão ou discrepem pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais, importe anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Esse é o artigo 50 da Lei de Processo, e eu sempre reitero, isso daqui é parte de ato administrativo. A Lei de Processo ela tem organização da administração pública, ela tem princípios da administração pública, ela tem ato administrativo e tem processo administrativo. Essa parte ela não pode ser negligenciada. Toma cuidado com isso. E aí no parágrafo 1º explica justamente o que é a motivação. Ele fala, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com os fundamentos anteriores, de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. Tranquilo? Prosseguindo, nós temos aí os atributos do ato administrativo. E esses atributos do ato administrativo, eles são de 4 espécies. E eles são muito tranquilos, certo? E sempre em prova de concurso, quando se cobra ato administrativo, eles tentam confundir os candidatos com requisitos de validade e atributos. Os requisitos são aqueles: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Os atributos são esses 4 que aqui se encontram: presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e
imperatividade. Esses daqui são os atributos do ato administrativo. O primeiro atributo, chamado presunção de legitimidade, ele significa dizer o seguinte, olha só. A administração pública ela tem um conjunto de regras que vão regulamentar a sua atuação. A primeira regra é que ela é subordinada ao princípio da legalidade, como a gente viu logo no início. Nós temos uma outra regra que é a delimitação da competência, como a gente viu ainda há pouco. Então, nós temos, além da competência, a finalidade, que é a busca da administração pelo interesse público. Então, significa dizer que o órgão público, o servidor público, quando ele vai agir, ele não está agindo buscando interesse privado, mas interesse público. Por isso, aquilo que ele narra, aquilo que ele presencia, pressupõe verdadeiro. É a presunção de legitimidade. É a presunção de legitimidade do ato administrativo. Então, os atos administrativos, eles pressupõem legítimos. Segundo atributo do ato administrativo, auto-executoriedade. Auto-executoriedade. Significa dizer, essa auto-executoriedade, que a administração pública, ela pode fazer com que suas decisões elas gerem seus regulares efeitos sem precisar de autorização do Poder Judiciário. Ou seja, ela atua sem precisar de autorização do Poder Judiciário. É a auto-executoriedade. Terceiro atributo do ato administrativo, tipicidade. Os atos administrativos eles têm que estar típicos, eles têm que estar previstos na lei. Ou seja, as penalidades direcionadas ao servidor têm que estar na lei 8.112. Advertência, suspensão até 90 dias, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo comissionado. E imperatividade, que é a administração pública, faz com que sua vontade aconteça mesmo que você não concorde. A vontade se demonstra imperativa. Ela, a administração pública, determina a atuação. Show de bola? Tranquilo? Vamos à frente. E formas de extinção do ato administrativo, que é o seguinte, exaurimento é a primeira forma de extinção, o ato ele foi destinado para um determinado efeito, ele alcançou aquele efeito, então se exauriu. 2. Revogação, por motivo de conveniência e oportunidade. Anulação, o motivo é ilegalidade. Cassação, eu coloco algumas obrigações no ato administrativo para o destinatário cumprir e ele descumpre. Aí eu vou ter que cassar o ato administrativo. Professor, não estou visualizando. Carteira Nacional de Habilitação. Você tem sua carteira e você coloca naquela carteira uma quantidade de X de pontos, certo? Então, se você descumprir essa ordem que é dirigida de uma forma adequada, a administração pega de volta essa autorização de habilitação. Ela caça o seu direito de dirigir. Caducidade é a extinção do ato administrativo pela superveniência de uma lei nova. E a renúncia é quando o beneficiário do ato não quer mais aquele ato administrativo. Aí ele vai lá e renuncia. Essas aqui são as maneiras de extinção. Sempre que há em prova de concurso, você tem que tomar muito cuidado com essas espécies. E eu coloquei aqui para vocês um tema interessante, que são os atos que eles não estão nunca sujeitos à revogação, que é o ato vinculado, o ato consumado, o ato decorrente de procedimento administrativo, o ato declaratório e o ato que gera direito adquirido. Esses atos aqui não podem ser revogados. Toma cuidado com isso aqui, você recupera um pouquinho essa informação com mais cautela. E vamos à frente, que eu preciso tratar agora de licitação pública, certo? Licitação pública é um dos temas que hoje cai mais em prova de concurso e quando ele cai, elimina todos os candidatos. Eu aconselho fortemente que você dedique maior parte do teu tempo para você estudar, certo? De uma forma muito adequada, licitação e contrato administrativo, porque quando isso cai em prova de concurso, ninguém acerta. E isso é impressionante. Olha só, a licitação, primeiro, a licitação, ela é um procedimento público, ele é um procedimento administrativo destinado a selecionar um determinado objeto que a administração pública está precisando, certo? Vamos lá, vamos aqui comigo, vamos comprar uma televisão. Sempre gosto da televisão, dar o exemplo da televisão, porque é o exemplo mais simples. Televisão 32 polegadas, Smart TV. Vamos fazer uma pesquisa de mercado. Hoje é muito simples você fazer uma pesquisa de mercado, tem até sites que fazem isso por você.
E aí você coloca lá no Google preço, televisão, Smart TV e tal. Olha só o que acontece aqui. Você tem a sua televisão e no primeiro preço que você encontra é R$3.000. O segundo preço que você encontra, R$2.500. Você encontra um site que está em promoção, R$ 999,99. Você encontra outro valor, R$5.000. Você encontra R$2.000. Você encontra R$1.200. E aí você vai fazendo sua pesquisa, você vai encontrando preços diversos. E aqui, olha, essa televisão é a mesma referência, a mesma marca, só variando aqui o valor. Você compra qual? Se você disser que a resposta é R$ 999,99, está errado. Sabe por que está errado? Porque o dinheiro é seu. O dinheiro sendo seu particular, você compra o que você quiser. Você compra aquilo que você quiser, certo? O que você quiser. Tranquilo? Beleza, né? Já a administração pública, ela não tem essa prerrogativa. A administração pública, ela tem que comprar a melhor proposta. Então, ela tem que comprar pelo menor preço, R$ 999,99. E aí, nós vamos para cá, deixa eu só apagar, e dizer para vocês, com relação à licitação, quais são as finalidades básicas da licitação. Aqui, nós temos o seguinte, a licitação, ela tem que promover a melhor contratação, ou seja, é a melhor proposta que eu estou buscando, e essa melhor proposta, ela está intimamente ligada com os tipos de licitação, e esses tipos de licitação são os seguintes: menor preço, melhor técnica e preço, maior lance ou oferta. Tranquilo? Show de bola? Essa estrutura que nós temos aqui, certo? Essa estrutura aqui que nós temos como tipos de licitação pública. Melhor contratação. Tranquilo? Beleza? Vamos à frente. Olha só o que é que nós temos aqui a respeito ainda desse assunto. É melhor contratação. A segunda finalidade da licitação aqui é a promoção de competitividade. Que aí eu coloquei para vocês ampla concorrência. Eu só consigo a melhor contratação se existe muita competição. Porque se a competição ela é restrita, direcionada para algum empresário, eu não vou conseguir o melhor preço. Então, aqui, eu tenho que ter competitividade. E a terceira finalidade, a finalidade mais nova que nós temos, é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Fazer com que a produção industrial brasileira, ela aqui, seja privilegiada nas escolhas direcionadas à licitação. Toma cuidado com isso, essas três finalidades, que elas são interessantes e sempre caem em prova de concurso. E a determinação aqui que nós temos para o cumprimento do processo de licitação se encontra justamente na Constituição Federal, nesse artigo 37, inciso 21, e eu preciso trabalhar com vocês justamente esse elemento aqui central, que é a parte inicial. Veja só, vamos fazer uma leitura rápida desse inciso do artigo 37 e logo após eu faço os destaques. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Olha só, o que é importante aqui? Ele está dizendo que as obras, serviços, compras, alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública. Então, ele está dizendo aqui que a regra é licitar. Sendo que no início, ele fala o seguinte, olha, ressalvado os casos especificados na
legislação. E que casos são esses? São os casos da contratação direta, certo? São os casos da contratação direta. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Contratação direta. Sem licitar, sem licitação. Esses casos de contratação direta são justamente as circunstâncias que eu faço sem licitar. A primeira hipótese é a inexigibilidade. Isso daqui cai direto em prova de concurso, você não pode perder questões. E o segundo é a dispensa de licitação. Dispensa e inexigibilidade. Separe isso aí para você dar uma estudada e você separar de uma maneira mais tranquila a respeito desse tema. Na inexigibilidade é quando não existe possibilidade de competição. A competição aqui é inviável. Veja que uma das finalidades da licitação é a promoção de competitividade. Aqui não tem competitividade, então eu não faço licitação. E a outra é a dispensa de licitação, e nesse caso da dispensa de licitação, a competição é possível, sendo que a própria lei estabelece uma possibilidade do gestor público, do administrador público, não fazer a licitação. Show de bola? Tranquilo? Vamos à frente. Olha só, com relação às finalidades, está aí o artigo 3º, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação a instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que assim lhes são correlatos. É a ideia por trás justamente das finalidades da licitação. E eu coloquei aqui para vocês os princípios básicos da licitação que vocês devem estudar para garantir as questões da prova. Os princípios iniciais, que legalidade, impessoalidade, moralidade, são os princípios expressos que estão lá previstos no artigo 37, que foram replicados também aqui na lei de licitação. Veja só. No artigo 3º, voltando para ele estabelece as finalidades e no final ele estabelece os princípios. Olha, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, que é isso aqui, promoção de competitividade, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e será processada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que assim lhes são correlatos. Tranquilo? E aqui nós temos efetivamente, deixa eu voltar aqui nesse artigo 3º, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa, e aqui faltou só a vírgula. Você vai colocar desenvolvimento nacional sustentável, que é isso aqui que eu coloquei para vocês, certo? Toma cuidado com isso aí. Mas olha só a parte final. Princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que são assim correlatos. Esses são os princípios básicos da licitação. E aqui vamos matar rapidamente, porque como aqui é somente a proposta, não é uma proposta de um curso completo, até porque eu tive 1 hora para mergulhar para vocês deixar e dizer quais são os elementos mais interessantes para fins de prova. E aí nós temos legalidade, obediência à legislação, não tem nenhum segredo, a gente já viu. A impessoalidade, ela está ligada à proteção da competitividade. Ela está ligada, aqui a impessoalidade, ó, a impessoalidade, ela está ligada com igualdade entre os licitantes, com julgamento objetivo, com competitividade, com sigilo das propostas. Então, a impessoalidade, ela visa justamente a promoção dessa ideia de competitividade para fazer com que a administração sempre alcance a melhor proposta. A moralidade e a probidade administrativa são princípios que eles estão ligados justamente naquela ideia de honestidade, decoro, boa-fé e ética. Isso aqui é o que está por trás da moralidade e da probidade administrativa.
A publicidade, a gente já viu ela lá no início dessa aula, eu falando para vocês que traduz a ideia de transparência. Ora, eu só vou conseguir promover a competitividade e alcançar a melhor proposta se o meu processo de licitação ele for amplamente publicado e se eu for transparente. É a ideia por trás da publicidade. Vinculação ao instrumento convocatório, as regras criadas pela administração pública para regular o procedimento de licitação, elas devem ser obedecidas. E esses dois princípios aqui, essas duas regras, tanto a vinculação como o julgamento objetivo, eu vou ensinar para vocês agora como um exemplo. O julgamento objetivo é esse daqui. Ele está ligado aos tipos de licitação, menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Vamos lá? Vamos comprar alguma coisa para a administração pública. A compra do pincel atômico, certo? Então, vamos comprar um pincel atômico. Esse pincel atômico, o preço dele, eu não sei quanto é o preço dele agora, mas vamos imaginar que R$6. A administração coloca como preço de mercado e as empresas vêm para debater, para vender para o Estado. A primeira empresa chega e lança por R$5, empresa A. A empresa B vem e lança por R$5,30. A empresa C, ela vem e lança por R$4,95. Eu coloquei como tipo de licitação menor preço. Então, o julgamento objetivo dessa licitação vai ser pelo menor preço. Então, quem vai ganhar aqui? A empresa C, que lançou R$4,95. Mesmo que esse daqui ele seja infinitamente melhor. Imagine que é um pincel com ouro, 18 quilates, coberto com cristais Swarovski e da marca Monte Branco. Marca francesa. A administração poderia comprar esse? Nunca. Por quê? Foi tipo de licitação pelo menor preço, quem lançou o menor preço foi esse, é um critério objetivo, então o julgamento tem que ser objetivo, pelo menor preço. Tranquilo? Próxima ideia aí por trás dos princípios é a adjudicação compulsória. Essa adjudicação compulsória significa dizer que, terminado o procedimento de licitação, a administração ela vai julgar alguém e vai sagrar alguém como vencedor. Então, ela vai atribuir o objeto da licitação àquele licitante vencedor. Mas não significa, e isso é extremamente importante, preste atenção, não significa uma obrigação da administração pública de contratar com aquela pessoa. Significa apenas e tão somente que se ela vier contratar, tem que contratar com aquela empresa, com aquela pessoa. Tranquilo? A competitividade, a gente já viu, o formalismo é que a administração pública, no procedimento de licitação, deve obedecer às regras que lá se encontram. Como aqui é o procedimento que a administração pública tira dinheiro do bolso, os procedimentos têm que ser extremamente formais para garantir aqui a moralidade, a probidade, a impessoalidade, a competitividade. E, por fim, sigilo da proposta. Eu só consigo promoção de competitividade se a minha proposta ela for sigilosa. Tranquilo? Beleza. Isso aqui é só um panorama geral da licitação, você tem que tomar cuidado. E a última ideia que nós temos para finalizar a aula é o contrato administrativo, certo? Então, na verdade, nós temos contrato administrativo, deixa eu ver isso aqui. E eu vou falar para vocês um pouquinho de servidores públicos, mas também muito breve, porque aqui a aula é somente para direcionar o estudo de vocês. Como eu falei para vocês lá na aula de ato administrativo, que ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade, porque a manifestação bilateral é contrato, chegou o momento. Contrato é a manifestação bilateral. E o que é a manifestação bilateral? Que você tem um contratante e um contratado. Veja só, quando você aluga um imóvel, você tem você como inquilino e o proprietário. Você tem duas pessoas com obrigações recíprocas, uma para pagar e o outro para liberar o apartamento para a pessoa morar. Então, o contrato ele é bilateral, sendo que no contrato administrativo você muda um pouco a figura, porque quem é o contratante é o Estado. É o Estado que vai contratar bens, objetos ou serviços. E o contratado serão várias empresas ou até pessoas jurídicas. E como você está diante da administração pública, esses contratos eles têm algumas características básicas e interessantes que vão justamente cobrir a ideia das prerrogativas da administração pública.
essas características. A primeira dela é eu tenho que ter a presença da administração pública. Para ser um contrato administrativo, a administração pública tem que estar lá. 2. Esses contratos eles devem ser formais, ou seja, esses contratos eles precisam de um conjunto de regras, de um conjunto de requisitos, como, por exemplo, do artigo 55 da Lei de Licitação, a Lei 86666. Está lá, certo? Então, o formalismo, requisitos, cláusulas básicas necessárias e expressas devem estar presentes nos contratos administrativos. Terceira característica, comutatividade. Olha só, se eu compro algo, a administração, tenho que pagar o preço adequado. Isso é chamado também de equivalência de obrigações. Se por um acaso eu preciso de mais, eu tenho que elevar o preço. Se eu preciso de menos, eu tenho que reduzir o preço. Nós temos sempre que no contrato aqui proteger esse equilíbrio contratual. Professor, não estou visualizando. Vem para cá. Eu contrato, junto à administração pública, 200 quilômetros de uma determinada... 200 não, que eu não sou obrigado a fazer cálculo. Vou colocar 100, porque eu fui fazer direito justamente para não fazer cálculo nenhum. 100 quilômetros de uma determinada rodovia. Pá, construiu. Quando chega nos finalmente, a administração chega e diz, não, eu quero mais 10 quilômetros. Então, está dentro da margem de 10%, que é, no caso, a administração ela pode alterar o contrato por obrigação, 25% na maioria dos casos, 50% para reforma. Então, olha só o que acontece. Está dentro do percentual, então ela pode exigir a construção de 10 quilômetros a mais. Mas isso aqui aumentou o custo da empresa, então vai aumentar o valor também em 10% a mais. Tem que pagar o valor respectivo, equivalência entre obrigações. Próxima característica é a pessoalidade, ou também chamada de confiança recíproca. Veja, eu tenho um procedimento de licitação extremamente complexo para, ao final, escolher a melhor proposta, a melhor contratação de alguém. Então, se eu contratei com aquela pessoa tem que executar o contrato. Ela não pode subcontratar, ela não pode passar o objeto do contrato que ela ganhou na licitação para outro. Ela até pode, tem algumas exceções previstas em lei, mas a regra é que ela não faça. Tranquilo? 5. Bilateralidade. Eu falei que o contrato é bilateral, ou seja, obrigações recíprocas. Tem obrigações e deveres para a administração, obrigações e deveres para o contratado. Próxima característica, o contrato é um contrato de adesão, o contrato já está pronto. A empresa vai apenas assinar. Ela não tem a prerrogativa de modificar as cláusulas contratuais. Então, é um contrato de adesão, igual aquele contrato que você assina de financiamento, certo? O contrato, você chega lá, o contrato de internet, de telefonia, você chega lá somente para assinar o contrato. 7. É o que mais marca a caracterização dos contratos administrativos, são as cláusulas de privilégio, ou seja, são cláusulas em que estabelece que a administração pública está no patamar mais elevado. Ela está no patamar mais elevado aqui do que um contratante normal. Então, você dá à administração pública justamente um conjunto de privilégios, como, por exemplo, rescisão no lateral, alteração no lateral, fiscalizar, aplicar penalidades, são cláusulas de privilégio inerentes ao contrato administrativo. Toma cuidado com essas características, porque no edital tem contrato, é uma matéria que nem sempre é cobrada em concurso, mas você não pode perder essas questões, porque vai demandar um custo-benefício muito pequeno. Tranquilo? Vamos à frente. Último tema que nós temos que tratar dessas partes de dicas para a prova da UFCG é justamente servidores públicos, formas de provimento. Eu coloquei aqui para vocês, somente para vocês matarem. Olha só, as formas de provimento do cargo público, eu vou trabalhar aqui alguns elementos. Olha só, nós temos a investidura. Investidura é um ato complexo que é transformar um candidato em servidor. Ele demanda uma dupla atuação da administração pública, nomeação e depois um ato do candidato chamado posse. A investidura só se completa, você só é servidor público com a posse, que é quando ela vai se completar. Da nomeação para a posse, o candidato tem 30 dias. Da posse para o exercício, que é começar efetivamente a trabalhar,
o candidato tem 15 dias. Certo? Foi nomeado, tomou posse, a investidura se completou, ele é servidor. Foi nomeado, não tomou posse, ele não é servidor. Então, o nomeado que não toma posse, o ato de nomeação vai ser tornado sem efeito. Show de bola? Beleza, né? Tomou posse, não entrou em exercício, já é servidor. Então, se ele tomou posse e não entra em exercício, ele vai ser exonerado. Além dessa nomeação, que ela é uma forma de provimento originária, que é a primeira, nós temos as formas de provimento derivado. Certo? Preste atenção comigo. As formas de provimento derivado é pro, rere, a, rere. Parece até araqueto. Promoção, reintegração, reversão, aproveitamento, deixa eu botar aqui, readaptação e recondução. Só dicas básicas aqui para você não perder isso sempre cai em prova de concurso. A promoção é para cargo de carreira, ou seja, são para os cargos que admite que ele saia do cargo dele e vá para um que está imediatamente acima, ou por antiguidade ou por merecimento. Se você pegar lá no artigo 9º da Lei 8.112, você vai ver que tem dois tipos de cargo, o isolado e o cargo de carreira. Tranquilo? Vamos aqui para frente. Reintegração é uma forma de provimento derivado, que é o retorno do que foi injustamente demitido. O I é de injusto, ele foi injustamente demitido e volta. A reversão, o V, é de velho, é o retorno do aposentado, certo? Tem duas hipóteses, ou é voluntária ou ela é de ofício. A voluntária é quando a pessoa pede, está aposentado e deseja voltar. E a de ofício é ele foi aposentado por invalidez e aquela doença que ocasionou a invalidez, ela não existe mais, ele melhorou. O aproveitamento é o retorno obrigatório daquele que está em disponibilidade. Readaptação é o readequamento daquele que teve uma redução na sua aptidão física e mental. E a recondução, que é aplicada em duas situações. Quando você é reprovado no estágio probatório, você é reconduzido para o cargo anterior ser ocupado, ou quando esse cidadão que foi reintegrado, ele volta para o cargo dele e você é reconduzido para o cargo anteriormente. Tranquilo? Beleza, senhores? Olha só, isso aqui são dicas básicas, dicas preliminares para esse concurso da FCG. Se você precisar de um conteúdo mais extenso, eu aconselho a você olhar aí o curso base de Direito Administrativo e de toda e qualquer sorte. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Me segue lá no Instagram, que a gente troca uma ideia. Sempre vai ter umas informações novas lá no Instagram para a gente conversar sobre esses temas. Tranquilo? Grande abraço e até a próxima.